o líder muitas vezes ele marca reuniões para otimizar o seu próprio tempo e não o tempo da equipe. Então, o primeiro olhar do líder em relação às reuniões é quem que eu vou chamar e como que eu otimizo o tempo dos meus liderados para que eles continuem mais tempo produtivo e não como eu economizo e fica mais confortável para mim. Olá, bem-vindo ao Na Trincheira, esse espaço onde a gente conversa sobre assuntos de liderança, e hoje a gente vai conversar sobre um assunto que todo líder já deve ter pensado. Será que as reuniões são um tipo de ladrão do tempo? Wilson, será que nós temos um ladrão da produtividade chamado reunião? Reunião é um mal necessário? Rafa, reunião é necessário e ela, quando executada sem a sua necessidade, sim, ela é um ladrão. Na verdade, eu vejo nas companhias, mesmo aqui na DB1, né, é um dos nossos maiores ladrões de tempo. Quando a gente vai analisar os nossos relatórios de apontamento de horas, desperdícios, o tempo gasto com reunião é sempre um vilão. Né? E a gente tem que estar o tempo todo de forma ativa desenvolvendo estratégias para reduzir essas demandas de reunião. E quem que é responsável, na verdade, por essas demandas de reunião? Quem convoca essas reuniões? Normalmente, o líder. Então, a falta de habilidade da liderança em otimizar o tempo e em usar esse instrumento da maneira adequada tem feito equipes caírem muito a sua performance e compromete muito o volume de entrega, porque você reduz o tempo disponível das pessoas para o trabalho em função da reunião. Então, o líder que não domina técnicas de reunião, que eu não vou nem entrar no mérito aqui, e também minimamente não trabalha para otimizar, para que traga as pessoas certas e use esses instrumentos certo, na hora certa, acaba colocando a sua equipe para fracassar no cumprimento de missões simplesmente por falta de tempo. E o líder vira uma distração da equipe para o atingimento dos seus objetivos. Legal. Então você está dividindo em dois assuntos um problema chamado reunião. Certo. Um aspecto da gente ter reunião como um fator de declínio de produtividade é a gestão da reunião, a técnica de execução da reunião. Exato. Porque sem essa técnica, a gente pode ter muito mais tempo numa reunião, talvez poderia ser uma reunião de 30 minutos e ela se torna 90 minutos, Exato. por exemplo. Então nós estamos falando de coisas básicas, do tipo, olha, eu tenho que ter um objetivo claro, né, para essa reunião quando eu começo, o objetivo é colocado no começo da reunião, eu evito dispersão de assuntos, embora eu possa ter momentos de quebra-gelo, mas eu mantenho as pessoas focadas, e existe toda uma disciplina de técnicas de reunião, né, que o nosso ouvinte vai encontrar já inúmeros vídeos e conteúdos na internet sobre técnicas de como conduzir reunião, que eu não quero aqui entrar nesse assunto. O que eu quero realmente trazer aqui para a gente é o segundo aspecto. Né? Que seria um excesso de reuniões. Talvez reuniões que não precisariam ser uma reunião, ou não é necessário ter uma reunião, mas ainda assim se marca uma reunião. Exatamente. Que é aquela história de vamos marcar uma reunião para fazer uma reunião. Exato, muitas vezes acontece isso, né? Vamos marcar uma reunião para definir uma reunião, né? Ou para marcar a reunião, a data da reunião. Então a gente está o tempo todo marcando reuniões. Para as empresas de tecnologia, então, né? E para quem está usando metodologias de OKRs, né? Gera-se mais reuniões, tanto de check-in quanto de review. Existe um método para se fazer reunião e se exige encontro de pessoas para esses processos. Mas o líder ele tem que ter habilidade de como fazer isso. Né? Eu preciso convocar as pessoas certas. Porque um aspecto da reunião é isso. Beleza, eu preciso trazer quem, por quê? O líder muitas vezes ele marca reuniões para otimizar o seu próprio tempo e não o tempo da equipe. Então o primeiro olhar do líder em relação às reuniões é quem que eu vou chamar? E como que eu otimizo o tempo dos meus liderados para que eles continuem mais tempo produtivo e não como eu economizo e fica mais confortável para mim.
Então, se a gente estivesse falando, por exemplo, de um líder que está usando uma metodologia OKR, ele tem 8 pessoas trabalhando com ele. Eu preciso fazer reuniões diárias de check-in, né, para dizer o que eu fiz e para dizer o que eu vou fazer até o dia seguinte, por exemplo, num time pequeno. Está falando uma daily, por Uma exemplo. daily, uma reunião diária, né, de check-in para verificar o que foi entregue e o que vai ser entregue no próximo ciclo, que são os ciclos diários ou mesmo ciclos semanais, né, no caso de um check-in de OKR. Né? Então, não importa se eu estou fazendo a daily, a diária, ou se estou fazendo check-in semanal, beleza? Aí eu tenho duas frentes. Uma equipe está cuidando de uma parte ou de um problema ou de um produto, e o outro está mantendo uma rotina aqui e precisa fazer o comprimento de datas e segurar a rotina aqui acontecendo. Beleza, eu trago essas pessoas para fazer eu trago 8 pessoas para fazer uma única reunião de 15 minutos, cada um tem que falar, todo mundo para falar, então uma pessoa espera 8, certo? Certo. Bom, se eu quebrasse isso em 2 reuniões para o time menor, então uma pessoa espera 3. Certo, mas o líder tem 2 reuniões. Mas o líder tem 2 reuniões, só que a soma total dos tempos vai ser muito menor se eu fizer 2 reuniões. O consumo total de tempo das pessoas, inclusive do líder, vai ser menor se eu fizer 2 reuniões. Então o primeiro aspecto é isso. Eu preciso trazer as pessoas certas que fazem sentido para cada uma dessas reuniões. Pode ser uma reunião de checkpoint, ou pode ser até mesmo uma reunião de deliberação. Olha, eu vou trazer uma pessoa aqui para a reunião, porque vai que eu preciso dela. Se eu precisar dela, ela já está aqui. Mas está consumindo o tempo dela que podia estar executando outra atividade. Exatamente, cara. Soma quantas horas tem das pessoas nessa reunião. Ok. Então seria melhor você falar, cara, nós vamos para uma reunião e pode ser que nós vamos precisar de você, Rafa, para uma deliberação. Se durante a reunião eu precisar de algo, eu posso te ligar, eu posso te mandar uma mensagem, vai ser entre tal a tal hora a reunião. Eu coloco a pessoa de prontidão sem ela estar presente, eu precisar estar ali. Né? E muitas vezes o que a gente tem nesses ambientes são as pessoas paradas para se manterem ainda um pouco produtivas, abrem o seu notebook e estão fazendo outra coisa. Né? Então elas estão de corpo presente na reunião, mas na verdade elas nem estão lá. Estão divididas. Elas estão divididas, ou seja, não faz nenhuma coisa nem outra de forma adequada. Então o primeiro aspecto é otimizar as pessoas da reunião para ter o menor consumo possível de hora total disponível da missão. Porque as pessoas estão ali, é uma capacidade de pessoas, uma capacidade de entrega para atingir um objetivo, para atingir uma missão, para entregar um resultado. Eu preciso deixar o maior tempo possível das pessoas para as tarefas ou para as atividades fins, e não para as atividades meio, como reuniões. Ok. Então, um lado é a técnica de gestão da reunião quando ela está acontecendo, mas o que você está querendo destacar aqui, que talvez é um pouco diferente do que as pessoas vão encontrar facilmente aí como recursos, quando o assunto é otimizar a reunião, o que você está trazendo tem que ter uma inteligência também do líder, de como definir aspectos e elementos dessa reunião. Então, você trouxe um primeiro aspecto. Quais são as pessoas, né? Quais são as pessoas? Essas são as pessoas que têm que estar mesmo ou não, né? Certo. A outra coisa que está trazendo vamos fazer uma conta de tempo? Então tem 8 pessoas, uma está esperando 7, tá? Será que eu não posso quebrar esse daqui? E otimizá-lo? Então a ideia é de usar a inteligência para otimizar o tempo das pessoas, mesmo que isso custe mais tempo do líder, porque ele vai ter 2 reuniões agora com 4 pessoas, né? Então o líder tem que estar focado em aumentar a disponibilidade da capacidade das pessoas para entregar os resultados e não para fazer reuniões. O foco é o time e a missão. O foco é o time, é proteger o time que é mais e a fácil missão. pro líder. E não que é mais fácil para o líder. Você acha como é que eu faço para saber, né, que tipo de critério que você usa para saber se uma reunião precisa realmente existir ou não? Porque existe a possibilidade de reuniões que não deveriam existir, né? Que o assunto, o escopo ali, né? Ele poderia ser resolvido de outras formas, né? Será que toda reunião é realmente sempre necessária? Como que você faz para investigar isso e entender isso? Legal, Rafa, essa pergunta é importante porque é um desafio até mesmo aqui na DB1, né?
Às vezes eu já peguei situações nossas aqui na DB1, a gente fala, vamos fazer uma reunião geral para a empresa inteira, 800 colaboradores, né, e para apresentar uma nova política, Sim. por exemplo, né? Então é uma reunião onde eu vou apresentar algo que impacta de verdade a vida de várias pessoas, né, ou tem uma mudança que diz respeito a todas as pessoas, mas eu paro elas num determinado horário, das 11 ao meio-dia, ou das 11h30 ao meio-dia, não importa, eu defino uma janela de tempo para fazer esse processo. Isso é o que a gente chama de reuniões síncronas, né? Ou seja, está todo mundo parado ao mesmo tempo para receber aquele conteúdo. Todos né? sincronizados. Todos sincronizados. Uns com os outros e com o assunto. Isso. Então essa é uma forma de você fazer uma entrega, né, para as pessoas de uma informação que é altamente relevante. Só que eu queria separar essas reuniões em dois tipos. Existe a possibilidade de eu fazer reunião síncrona, com todos ali presentes, ouvindo todos ao mesmo tempo, onde elas têm a possibilidade de interagir, né, e discutir e agir durante a reunião. Pode ser com 5 pessoas ou pode ser com 800. Eu tenho reuniões síncronas, ok? Ou eu posso fazer reuniões que eu chamo de assíncrona, ou seja, é um encontro, só que cada um vai acessar esse conteúdo na sua hora específica, quando lhe convier. A gente não está ao mesmo tempo recebendo ou discutindo aquele conteúdo. São reuniões que eu chamo de assíncrona. As reuniões assíncronas é uma baita ferramenta de liderança. Ou seja, eu como líder, numa situação como essa, eu poderia ter gravado um vídeo, né, feito uma apresentação de um conteúdo, explicado tudo o que a nova política diz. A nova política diz, por exemplo, né, e está, né, esse vídeo está sendo publicado numa determinada sala do Teams ou do WhatsApp, não importa, ou num grupo, e eu estar ali disponível, né, de tal a tal hora para responder determinadas questões, né, ou disponível durante um período de tempo, alguns dias, para responder algumas determinadas questões especificamente sobre aquele assunto. Eu consigo inclusive abrir uma sala para discutir esse tipo de conteúdo, né? Ou eu posso simplesmente jogar no canal de comunicação geral da empresa. Mas se eu preciso discutir algo, ou informar algo, ou tirar dúvidas, simplesmente um canal, e eu lá explicando essas informações a posterior à medida que as perguntas vão surgindo, resolve o problema. Eu não preciso parar a empresa inteira, ou um conjunto de pessoas. Eu consigo interagir com elas quando elas precisam de interação ou têm dúvidas, mas basicamente é uma comunicação unidirecional. É quando eu estou informando coisas. Eu poderia fazer isso da mesma forma. Eu preciso passar, agora vou pegar um tema menor. Nossa equipe está com um problema para resolver e eu fiquei com a missão, enquanto líder, de ir lá conversar com o cliente, né, e trazer e entender melhor o problema. Eu fui lá, entendi o problema, agora eu preciso passar para a minha equipe qual é o problema que eu identifiquei lá nesse cliente. Eu não preciso fazer uma reunião com toda a equipe de maneira síncrona. Posso fazê-lo? Posso, mas eu também posso fazê-lo de maneira síncrona, certo? Eu posso gravar um vídeo, ou eu posso gravar um áudio, ou eu posso fazer um podcast. Eu tenho ferramentas tecnológicas hoje para fazer isso de maneira assíncrona. O que é legal quando eu faço de maneira assíncrona, mesmo um conteúdo pequeno como esse, vamos supor que eu coloquei esse conteúdo de manhã e falou, amanhã nós vamos ter uma reunião para discutir algo, para deliberar o que nós vamos fazer. Mas o conteúdo e o problema, o tempo para explanar o problema, que seja 15 minutos ou 20 minutos, eu já joguei de forma assíncrona, por exemplo. Então eu posso também ter reuniões que são fatiadas em parte síncrona e parte assíncrona, ok? Bom, vamos pegar essa parte assíncrona ainda para a gente terminar de explorar essa possibilidade de reunião. As pessoas vão assistir, algumas não vão precisar parar o que estão fazendo, algumas vão ver o vídeo entre uma atividade e outra, algumas vão ver esse conteúdo às vezes na hora do almoço, ou na fila do banco, ou na fila do açougue. A gente não sabe que momento essa pessoa vai ter a opção de olhar esse conteúdo no horário que mais lhe convier, sem que aquilo atrapalhe efetivamente a rotina dela e sem que aquilo comprometa as entregas que ela precisa fazer. Essa liberdade é muito importante, e reuniões assíncronas é uma baita ferramenta
para o líder otimizar o tempo das pessoas, porque as pessoas escolhem o seu melhor momento para ter contato com esse conteúdo. De repente eu vou ouvir dirigindo, indo para casa. Né? Então, é da natureza das pessoas, quando tem um volume de tarefa para ser executada, ela otimizar esse tempo e, obviamente, ela vai encaixar esses assuntos onde ela consumir menos tempo para a entrega principal dela, do dia dela, se o líder estiver fazendo uma boa delegação de atividades, de objetivos, reuniões firmes de cobranças de entrega, de delegação e de cobrança de entregas e de checkpoints. Né? Então, naturalmente, ela vai fazer esse processo de otimização. Então, as reuniões assíncronas, ela é uma baita ferramenta. Toda vez que eu tenho que fazer comunicados, que eu preciso fazer, às vezes, feedback de uma direção ou pedir feedback sobre algo, eu posso abrir um fórum para discutir um documento e para pedir validação das pessoas desse documento, se eles veem se tem alguma coisa errada ou não, para apresentar uma nova política ou construir uma nova política ou evoluir uma nova política. A gente pode abrir um fórum de discussão também de forma assíncrona e online, né, e escrito, inclusive, num grupo de discussão especificamente para fechar aquele assunto. São várias formas e ferramentas de forma assíncrona. E aqui eu estou falando do líder, para o seu liderado, mas também pode acontecer entre os pares de trabalho e do liderado para com o líder. Então, às vezes eu não preciso esperar acontecer uma reunião de one-on-one, né, ou uma cerimônia one-on-one, ou mesmo uma reunião de check-in para enviar o follow-up do progresso. Né? Eu posso fazer follow-ups de progresso ou de impedimentos de forma assíncrona, grupos de discussões ou mesmo WhatsApp. Eu posso estar passando informação de forma assíncrona o tempo todo. A informação tem que fluir. E quanto mais assíncrona ela fluir, mais eu vou reduzir o tempo de reuniões. Beleza? Mas existem dois tipos de reunião que eu acho que é difícil você trabalhar de forma assíncrona. Então, normalmente, quando você tem deliberações e você precisa construir uma solução, ou precisa chegar a um consenso, você precisa das pessoas pensando junto, porque há um foco muito grande naquele momento e uma pessoa vai construindo o seu pensamento em cima do pensamento da outra de forma muito dinâmica. Então, para deliberações, você estar de maneira síncrona, você vai otimizar muito mais o tempo do que você tentar fazê-la de maneira assíncrona. Às vezes você vai levar muito mais horas, vai gerar muito mais dispersão do que de maneira síncrona. Então, também não é a ferramenta que vai resolver todos os problemas. Inclusive com os desafios da comunicação assíncrona, né? Porque você talvez não perceba ali nuances do presencial, né? Do tom de voz da pessoa, do que ela está dizendo. Tem o desafio de interpretação, né, de hermenêutica da pessoa. Se você está escrevendo uma coisa, a outra está entendendo outra. Quantos problemas em função disso, né? Que tem mais a ver com como eu estou me sentindo na hora que eu recebo a mensagem do que com a forma com que a pessoa falou, né? Então ali a gente tem presencialmente ou mesmo online, a gente tem uma comunicação que em maior grau ou menor grau, que é uma comunicação subliminar que ela flui e ela é importante para esses processos. Então o líder deve considerar essas variáveis. E também existe um outro perfil de reunião que eu prefiro não fazer de forma assíncrona, que são as reuniões de prestação de contas, né? Mas não aquelas reuniões de follow-up de pequenos progressos, mas aquela de entrega mensal, aquela onde a gente conecta a equipe e cria uma pessoa prestando conta para outras, né? Então você tem um público, você assume compromissos públicos num determinado ciclo de entregas e você vai fazer uma prestação de contas públicas, você não vai fazer uma prestação de contas somente para o teu chefe. Então na hora que a gente vai fechar um ciclo mensal, por exemplo, que a gente vai olhar previsto versus realizado, esses resultados impactam todo um grupo de pessoas. Então nós vamos prestar contas, né, para esse grupo de pessoas. Então prestação de contas de resultados finalísticos, né, de ciclos maiores, eu recomendo que se faça assíncrono, porque a pessoa vai ter que estar olhando para os demais, né, falando da sua entrega prevista e o que ela realmente fez. Então tem um aspecto de reputação em jogo, e não é a reputação só com o chefe ou com o líder, é a reputação com todos os meus pares de trabalho, né? E a gente, as pessoas em geral,
estão muito mais preocupadas com o julgamento dos seus pares do que com o julgamento do seu chefe. Ou eu posso entender que, preferencialmente, sempre que der, eu devo optar pelas reuniões assíncronas, né? Tipo assim, eu sempre vou tentar quebrar a cabeça, vou dizer assim, eu tenho como resolver isso aqui de maneira assíncrona? Fica bom assim? Se não, aí eu sei que eu tenho que partir para uma reunião síncrona com todo mundo junto, né? Mas, preferencialmente, resolver sem estar parando todo mundo junto. Dá para pensar assim? Eu não colocaria como uma regra absoluta, né? Eu acho que a lógica ela tem a ver com não com a tentativa de fazer assíncrona sempre, mas com como é que eu otimizo melhor o tempo e o atingimento do resultado que eu espero com aquela reunião. Então você acha que depende mais de uma análise do que de uma opção preferencial pelo assíncrono? Eu acho que depende mais de uma análise. Existe uma tendência de determinados perfis de reunião, como essas que eu mencionei há pouco, né, de ser numa linha. Agora, pode acontecer situações que, cara, nós não temos nada para deliberar, as metas estão todas lindas, maravilhosas, todo mundo atingir os seus objetivos, né? E a prestação de contas de resultados é uma mera formalidade, né? Eu poderia decidir fazer isso de forma assíncrona? Posso, né? Eu teria prejuízos de fazer isso de forma assíncrona? Não, nós vamos fazer de forma assíncrona, vamos continuar aqui remando para o mês seguinte, mas depois nós vamos celebrar, né, num happy hour, porque o mês passado nós cumprimos todas as metas, né? Então, seria um problema? Não. Está em linha com o que você disse, né, de procurar otimizar e tentar fazer assíncrona? Está em linha com o que você disse, com essa diretriz. Mas a lógica sempre é como eu otimizo, né? Como é que eu otimizo o tempo da minha equipe para que minha equipe se mantenha mais tempo produtivo. E eu, enquanto líder, eu não posso ser um obstáculo para a minha equipe, eu não posso ser um grande consumidor de tempo, de disponibilidade de tempo dessa equipe. E reuniões hoje nas organizações é um grande problema. Ainda mais agora que a gente trabalha muitas vezes com time home office, né? Então pessoas em diferentes locais. Hoje, às vezes até para eu tirar uma dúvida com alguém, eu tenho que marcar uma call, né? E faço isso síncrono, né? Sendo que eu poderia mandar uma mensagem, mas tem que marcar uma call porque eu preciso mostrar para ele, estou com uma dúvida aqui no documento, né? E eu preciso mostrar o documento para ele onde eu estou em dúvida. Até, cara, grava um vídeo, manda para o teu amigo do lado ali também, né? De forma assíncrona, né? E espera ele responder e vai tocando a sua vida, né? Sim. Então, a gente deve sempre estar preocupado em como eu facilito e como eu otimizo o tempo do outro e não o meu tempo. Essa é a lógica. Legal isso. Muito obrigado aí, acho que ajudou bastante a gente a entender como é que a gente, como líder, enfrenta esse ladrão do tempo chamado reunião. De um lado, aprenda técnica de execução de reunião. Do outro lado, analise o contexto e tome decisão de usar a ferramenta do assíncrono sempre que for adequado, priorizando tempo das pessoas, missão, entrega, produtividade e não o que é mais confortável para o líder. Fechou, Rafa. Fez sentido? Muito. E para você, fez sentido? Se sim, comenta aí. Manda pergunta para a gente, compartilha esse conteúdo, segue a gente nos nossos canais e esteja com a gente para o próximo bate-papo do Na Trincheira.